Se você está investindo quase todo o seu dinheiro na renda fixa, recebendo aqueles 13,75% da taxa Selic, eu tenho uma notícia que é um pouco ruim para você. A taxa Selic provavelmente irá baixar ainda esse ano, o que vai diminuir um pouco a rentabilidade dos seus investimentos. Mas, por outro lado, nós temos uma grande oportunidade nos fundos imobiliários e também na bolsa de valores. Nesse vídeo vamos falar em específico dos FIs que já subiram 19 pregões seguidos, atingindo 3.000 pontos no IFIX, que é esse índice que tem os principais fundos imobiliários, e isso não acontecia desde outubro de 2022 e antes disso somente lá em 2020. Então nós tivemos realmente uma grande alta já nos fundos imobiliários. Mas aí, será que ainda vale a pena a gente investir nos FIs? Será que é o momento certo para a gente aplicar o nosso dinheiro? Quem sabe tirar um pouco da renda fixa e colocar nos fundos imobiliários? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então bora lá, vamos entender o que a gente pode fazer com a nossa carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E se você gosta de falar sobre investimentos, renda fixa, renda variável, com fundos imobiliários, ações e também investimentos no exterior, me acompanha aqui no canal, se inscreve aqui, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana trazendo conteúdos aqui para você. Então se inscreve aqui no canal, muito obrigado, e bora lá, vamos começar aqui entendendo o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Aqui nós estamos olhando para o índice do IFIX e realmente ele bateu então esses 3.000 pontos. E se a gente for olhar para o passado, isso aconteceu em outubro de 2022, mas se a gente ampliar um pouco o cenário, isso somente aconteceu lá em meados de 2020 e 2019, onde os fundos imobiliários eles estavam muito valorizados. De lá para cá nós tivemos pandemia, os fundos imobiliários eles sofreram bastante e agora que eles estão querendo dar essa alta novamente. Mas por que isso está acontecendo? Será que é o momento da gente investir novamente nos fundos imobiliários? Será que nós teremos uma grande alta também aqui como nós tivemos em 2019? Aliás, essa alta ela veio de antes de 2019, aqui em 2018, 19 até 2020. Nós tivemos o pico aqui do IFIX chegando aqui em 3.253 pontos. Então, será que isso vai se repetir? E o porquê que aconteceu lá no passado e por que pode acontecer de agora em diante? E bom, aqui nós temos o gráfico do IFIX, é o mesmo gráfico que nós estávamos vendo ali, mas aqui a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor com ele e a gente vai fazer um paralelo com a taxa Selic. Exatamente quando a taxa Selic começou a querer baixar lá em 2016, nós tivemos essa grande alta de cerca de 150% aqui do IFIX. Então, saindo lá da baixa de 2016 com uma Selic que também estava em 14%, nós tivemos essa alta aqui muito expressiva, chegando aqui no topo em 2020. Antes da pandemia, nós tivemos aqui essa rentabilidade de 148%. No geral, o IFIX ele tem os principais fundos imobiliários, no geral, eles estavam entregando essa rentabilidade para nós. E bom, a gente consegue ver que a alta começou aqui em fevereiro de 2016. Mas se a gente for olhar para a taxa Selic, esse é o gráfico da taxa Selic. Aqui em 2016 ela estava aqui nesses 14% e hoje nós estamos aqui em 13,75%. E lá em janeiro de 2016, que foi quando começou a dar aquela alta ali no IFIX, nós estávamos mais ou menos aqui na metade desse topo. Mas o que aconteceu? Lá em janeiro, fevereiro de 2016, o mercado começou a precificar, começou a prever o que iria acontecer. E lá naquela época nós também estávamos com uma inflação muito alta, então existia aquela necessidade de controle da inflação, do controle dos gastos públicos, e isso tudo foi acalmando, foi alinhando, e com isso a taxa Selic começou a baixar de fato aqui em outubro de 2016. Então lembre dessa data, em janeiro, fevereiro de 2016 o IFIX começou a subir, mas a taxa Selic somente caiu de fato em outubro de 2016. Então olhando aqui em janeiro, fevereiro de 2016, o índice já começou a subir, mas a taxa Selic ela só foi baixar de fato aqui em outubro de 2016. Antes da taxa Selic começar de fato a baixar, e a taxa Selic ela não vai baixar assim, por exemplo, 2 pontos, ela vai baixar ali 0,25, 0,50, vai chegar em 13%, vai chegar em 12,75, 12,50, 12,25. São movimentos lentos, demoram meses para isso acontecer. Mas antes da taxa Selic de fato baixar, já tinha uma alta aqui de 44%. E aí a taxa Selic ela continuou baixando. Nós tivemos essa queda que chegou aqui nesse patamar aqui de uns 6, 7% de taxa Selic. Então a gente viu esse grande aumento aqui nos fundos imobiliários. Isso acontece porque a taxa Selic baixando, a renda fixa ela se torna menos atrativa. As pessoas estavam acostumadas a ganharem 14% na renda fixa e dali a alguns meses, dali a um ano, isso vai baixar bastante e você vai estar lá recebendo, por exemplo, 8% na renda fixa, 6% na renda fixa, e aí você começa a olhar para a renda variável. Você vê principalmente os fundos imobiliários como uma porta de entrada para você investir na bolsa e ter um dividendo maior, ter uma rentabilidade maior.
maior. E isso tudo impulsiona os FIs, impulsiona o IFIX e também a Bolsa de Valores como um todo. Então aqui a gente viu essa alta bem expressiva. Aqui nós tivemos uma pequena correção, que foi justamente aquele período onde a taxa Selic ficou lateralizada. Então se a gente for olhar, tem esse período aqui também, onde ela ficou aqui nesses 6%. E antes dela começar a cair novamente, que ela chegou aqui em 2%, que dificilmente a gente vai chegar nesse nível de novo, mas antes dela começar a baixar, ela caiu de fato, aqui foi em julho de 2019. E se a gente for olhar de novo, quando que ele começou a ter essa alta bem expressiva, foi em outubro de 2018. Então 6 meses antes praticamente de ter de fato aquela nova queda da taxa Selic, ele já começou a subir novamente. Então praticamente até esse ponto aqui em outubro de 2019 foi quando a taxa Selic ela ficou de lado, mas o mercado já estava precificando novamente uma baixa da taxa Selic, e com isso mais uma alta de 26% aconteceu. E aí de fato, quando a taxa Selic caiu em 2019, chegando lá naqueles 2%, é que a gente teve mais esse outro pico de alta aqui, de mais 23, 24% no IFIX. Então veja que os movimentos acontecem antes da taxa Selic cair de fato. E aí a gente precisa se posicionar nos fundos imobiliários, nas ações, antes de sair a notícia de que a taxa Selic caiu 0,5%, a taxa Selic caiu 0,25%. Antes disso acontecer, o mercado já está precificando. E é isso que está acontecendo nesse momento. Por isso nós estamos vivendo novamente essa alta aqui desses 10% no IFIX. E como é que a gente sabe disso? Como é que o mercado está olhando e ficando otimista, precificando novamente a Bolsa de Valores, o IFIX dessa maneira? Bom, nós temos uma matéria aqui do InfoMoney que ele fala sobre o Boletim Focus e o resultado que ele trouxe agora em 22 de maio, aqui em maio de 2023. O que acontece? O Boletim Focus ele sai toda segunda-feira, é onde existe um consenso ali dos principais economistas do país e eles fazem essas previsões do IPCA, que seria a inflação no nosso país, e também do PIB e da Selic. Então se a gente for olhar para a inflação, a projeção da inflação de 2023, ou seja, do IPCA, ela cai para 5,80. Então no ano de 2023 está previsto, está projetado essa inflação de 5,80, sendo que a gente tem uma taxa Selic de 13,75 e aqui uma inflação de 5,80. Então é um dos maiores ganhos reais de juros no mundo. Nós estamos aqui com uma taxa Selic muito elevada, perto da inflação que está sendo projetada. E com isso se concretizando, com essa inflação ficando nesse patamar, o Banco Central já conseguiria então baixar a taxa Selic, e é isso que está sendo projetado aqui também. A taxa Selic para 2023, para o final de 2023, estaria ali em 12,50, já baixando aqui 1,25% dos atuais 13,75% que ela está hoje. E para 2024, se continuar tudo bem, se continuar tudo acertado, uma Selic aqui de 10%. Então veja que para o final do ano já existe essa projeção de uma baixa na taxa Selic. Mas claro, isso tudo se a inflação ficar controlada, e também uma inflação para 2024 recua aqui de 4,15 para 4,13. Então em 2024 também se imagina uma inflação controlada, uma inflação ali em torno de 4%. E aliado a isso, nós também temos um PIB de 2023 crescendo em 1,20%. Isso tudo ajuda a criar um ambiente favorável para a queda da taxa Selic, o que faz com que o mercado já comece a precificar os fundos imobiliários, as ações, a Bolsa de Valores como um todo, ela já volta a ficar mais atrativa. Mas e aí, será que vale a pena a gente investir? A gente tem que esperar um pouco mais? O que a gente tem que fazer nesse momento? E bom, aqui tem outra matéria aqui do InfoMoney, que ele fala que os FIs negociam com um desconto médio aqui de 8% após essas altas. Então mesmo com essas 19 altas seguidas que ele teve no pregão, o IFIX, a média dos fundos imobiliários ainda está com cerca de 8% de desconto. Então se a gente for olhar aqui os segmentos, os setores que existem dentro dos fundos imobiliários, seriam aqui shopping centers, parte de varejo, os recebíveis imobiliários, os de papel também estão descontados, a parte de logística, híbridos que tem ali lajes corporativas e galpões, fundos de fundos, agronegócio, lajes comerciais, estão todas descontadas. A parte de lajes comerciais, os prédios comerciais, é o que mais está descontado. O PVP ele indica se o fundo imobiliário está caro ou barato. Quando esse valor está em 1, é o valor justo. Quando esse valor está acima de 1, significa que está caro, e quando ele está abaixo de 1, significa que tem um grande desconto. Então esses 8% seria aqui um desconto médio que nós temos no IFIX. E aí existem ainda grandes oportunidades para a gente fazer compras de fundos imobiliários de shoppings, de lajes corporativas, fundos de fundos também estão muito descontados, que é aquele fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Então nós temos ainda grandes oportunidades no mercado. A taxa Selic ainda não baixou, isso precisa se concretizar, mas o mercado já está muito positivo, já está precificando essa queda ainda esse ano, ainda em 2023. Então o que a gente tem que fazer? Se você ainda
não possui fundos imobiliários, é muito interessante que você já comece a fazer aportes ainda hoje, mesmo após essa alta aqui de 9% que nós tivemos, pois existe uma grande possibilidade de a gente ter um grande pico novamente. E se a gente for olhar, mesmo que ele tenha entregue já essa alta aqui de 9, 10%, existe uma grande possibilidade dessa alta continuar acontecendo daqui para frente. Conforme a taxa Selic ela vai baixando, a gente pode ter novamente uma grande rentabilidade acontecendo nos fundos imobiliários, na bolsa de valores. Então, se você não tem nada de fundo imobiliário, é interessante que você faça a sua carteira, monte a sua carteira de investimentos. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu falo como você pode montar uma carteira de fundos imobiliários do zero. Então, dá uma olhadinha ali que vai te ajudar bastante. E caso você já tenha fundos, é interessante que você invista mais nos FIs de tijolos, que são os que mais estão descontados, sendo que os FIs de papel, eles se beneficiam com a taxa Selic alta. Como a taxa Selic ela vai começar a baixar, isso pode prejudicar um pouco esses FIs. Um deles é o MXRF11, que ele tem essa parte indexada no CDI e também na inflação. Então, com a inflação controlada e o CDI baixando, os dividendos desses fundos imobiliários vão baixar. Os dividendos baixando, é natural que as pessoas comecem a se desfazer desses fundos imobiliários, procurando outras oportunidades que estejam pagando mais. Então, é natural que os FIs de papel caiam, como o MXRF11, o IRDM11, entre outros no mercado, e os FIs de tijolos é o que vão ter esse maior ganho daqui para frente. Então, dê uma olhada, ainda não passou a hora de investir. É muito interessante que a gente tenha sempre os fundos imobiliários em carteira. Eu nunca me desfaço dos meus FIs, mas eu sempre estou lá aportando, buscando essas oportunidades, e realmente a gente está no ponto que agora os fundos imobiliários eles podem disparar bastante. Então pense com carinho, olhe para sua carteira de investimentos e pense em fazer mais aportes nos FIs de tijolos. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros dois vídeos, um onde eu falo sobre 3 fundos imobiliários de tijolos que eu não vendo, que eu seguro para minha aposentadoria, e também um outro vídeo falando sobre fundos imobiliários de tijolos que estão muito baratos, que estão descontados na bolsa de valores. Então dá uma olhadinha nesses vídeos que vai te ajudar bastante. Muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!